Para a nossa aula número 4, e a temática de hoje é lançamento vertical e queda livre, né? Lançamento vertical e queda livre pode ser esquisito, pode ser estranho para você, mas ele faz parte dos estudos que nós já tivemos nas aulas anteriores, né? Do movimento uniformemente variado. Ele, então, é um caso específico do movimento uniformemente variado, ok? Bom, vocês estão vendo aí duas figurinhas, né? É um lançamento de um foguete, né? E nós temos aí os esportistas, né? Pulando aí de um despenhadeiro, né? Obviamente utilizando material de segurança, né? Paraquedas e etc. Então, mostrando aí uma queda livre. E aí a gente tem uma diferença muito sutil, né? No lançamento vertical e queda livre. Professor, não é a mesma coisa não? Pois é quase a mesma coisa. A diferença é que no lançamento vertical, como o próprio nome já está dizendo, lançamento vem do verbo lançar, né? Então ele dá a ideia de ação. Então é quando eu preciso exercer uma certa força para lançar um objeto verticalmente para cima. Ou seja, eu preciso aplicar uma força para que esse corpo ele possa superar a ação da força gravitacional, certo? Já na queda livre, não. Na queda livre a gente tem aí um corpo que ele é abandonado. Veja que é diferente, né? Eu vou abandonar. Não existe a ação de uma força. Simplesmente eu vou soltar esse corpo e ele vai cair em queda livre. Mais para frente um pouquinho a gente vai falar que na queda livre o corpo ele parte de uma velocidade inicial zero, ele é abandonado, certo? No lançamento vertical, normalmente a gente utiliza quando é lançado de baixo para cima, mas pode acontecer desse corpo ser lançado de cima para baixo, desde que haja a ação de uma força, né? Você sobe num prédio e aí você pega um objeto e lança, joga para baixo, aplica uma força lançando esse objeto para baixo. Então ele vai sair com uma certa velocidade que não é zero. Diferentemente da queda livre, né? A gente tem um corpo que salta, que sai da velocidade inicial zero e vai caindo pela ação da gravidade, ok? Muito bem, então aqui eu coloquei para vocês, né, que o lançamento vertical é um caso particular, né? É um caso particular do movimento uniformemente variado, do nosso MUV, que nós já estudamos, né, em aulas anteriores. Lembrando, se ele é um caso particular do MUV, nós temos três equações, né? E as equações são aquelas mesmas, né, que nós já estudamos na aula anterior, que posteriormente eu vou mostrar para vocês, ok? Então, comparativo, né, do movimento uniformemente variado e lançamento vertical, pessoal, a única diferença é na trajetória, né? Aqui, quando a gente estava estudando o movimento uniformemente variado, eu não sei se vocês lembram, a gente estava trabalhando com o deslocamento, né, na horizontal. Então, o que é que vai diferenciar agora? Eu vou pegar e girar isso aqui, ó, e agora nós vamos trabalhar na vertical, certo? Ou lançando o corpo para cima, ou fazendo observações, ele caindo de cima para baixo, obviamente, ok? Então, observe que a diferença está basicamente na trajetória, né? Apenas nós mudamos de horizontal e vamos trabalhar agora com a vertical. Isso tem algumas repercussões, né? Nessa mudança de trajetória de horizontal, né? Ó, na trajetória horizontal para a trajetória vertical, essas mudanças bem sutis, mas elas existem, certo? Aqui nós tínhamos a aceleração que nós chamamos de A, né? Aceleração A, que é a aceleração da horizontal. Já no movimento vertical, nós vamos chamar essa aceleração de G. Por quê? Porque ela é a aceleração gravitacional. Então, deixa de atuar a aceleração A para atuar agora a aceleração gravitacional no movimento vertical, ok? E essa aceleração ela é constante, certo? Ela tem um valor aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado, ok? É um valor fixo, certo? Vamos trabalhar sempre considerando a aceleração como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. E até eu já falei para vocês em aulas anteriores qual é o significado físico da aceleração, né? Então significa dizer o quê? Que a cada segundo a minha velocidade vai aumentar 10 metros por segundo.
ok? Começa no 0, vai para 10, 20, 30, 40, de 10 em 10. Isso é o significado físico, né, da aceleração. É a mudança da velocidade a cada segundo, ok? Muito bem. Bom, corpos com massas diferentes caem no mesmo tempo? É uma pergunta, né? O que é que você acha? Você acha que um corpo que tem massa diferente vai cair com o mesmo tempo? Por exemplo, nós temos aqui uma pena e uma maçã. Obviamente a maçã ela é bem mais pesada do que a pena. Mas o que é que vocês acham? Vocês acham que nas condições normais, né? Considerando aqui o ar, é óbvio que a pena vai chegar depois, a maçã vai cair primeiro. Só, pessoal, que no vácuo, né? No vácuo, o que é o vácuo? É a ausência de ar, certo? A ausência de ar. Nós não temos o ar, ok? E nessa situação aqui, por incrível que pareça, acredite você ou não, mas os corpos independem da massa. Eles vão cair com o mesmo tempo, né? Não importa se aqui tem 1 tonelada, né? 1 tonelada ou se aqui só tem 1 grama. Eles vão cair com a mesma, no mesmo tempo. Vão cair com a mesma velocidade e no mesmo intervalo de tempo, ok? É um fato curioso, né? Parece ser mentira, mas é verdade. É claro que se você considerar o ar, aí sim, levando em consideração a resistência do ar, a gente vai ter aí velocidades diferentes, tempos diferentes para cada um desses objetos, ok? Mas guarde bem essa informação. Bom, o que seria lançamento vertical, né? Lançamento vertical. Como eu já falei inicialmente, né? O lançamento vertical é um movimento unidimensional, né? Por que unidimensional? Porque só tem uma dimensão, né? E essa dimensão é apenas na vertical, ok? No qual se desconsidera o atrito do ar. A gente não vai levar em consideração o atrito do ar, por isso, né, que a massa para a gente ela é desprezível, certo? Esse tipo de movimento ocorre quando um corpo é lançado na direção vertical, ok? E para cima, eixo Y. O movimento descrito pelo projétil é retardado, e aí vou já explicar para vocês por que isso, né? Pela aceleração gravitacional ou aceleração da gravidade, até que ele atinja a sua altura máxima. Então veja bem, pessoal, que aqui, resumindo o que eu coloquei aqui para vocês, lançamento vertical ocorre em uma dimensão, apenas na vertical, né? Uma direção. Essa direção a gente chama de eixo Y, certo? Lá nas coordenadas da matemática nós temos o eixo Y e o eixo X, né? O eixo Y fica na vertical, então a gente vai trabalhar apenas nessa direção aqui, vertical, ok? E ele é um movimento, pessoal, retardado. Por quê? Porque na hora que eu lanço um objeto para cima, o que é que acontece? Ele começa com uma velocidade muito alta e com o passar do tempo ele vai diminuindo até parar. Então ele vai retardando a sua velocidade. Por isso que é retardado, ok? E ele vai atingir, né, na sua altura máxima, a gente vai ter um momento em que ele vai parar, né? A nossa velocidade aí vai ser 0, lá na altura máxima. É o momento em que ele para começar a retornar. Beleza? Muito bem. O que é queda livre? Bom, falamos aí o que é o lançamento vertical e o que é queda livre. Queda livre é um tipo de movimento que ocorre quando o corpo está sob influência de uma força, certo? Vale ressaltar que essa força aqui é chamada de força gravitacional, certo? Força gravitacional. Beleza? Muito bem. Aí entenda aqui, gravitacional, né? Gravitacional. Beleza? Muito bem. Então a força gravitacional, a força gravidade. Muito bem. O corpo é abandonado a partir do repouso, claro. Se ele é abandonado, é porque eu vou considerar que a minha velocidade é 0, a minha velocidade inicial, né? Quando o corpo é abandonado a partir do repouso. Nós já falamos sobre isso em aulas anteriores, ok? Muito bem. Se desloca verticalmente em uma trajetória orientada para baixo, claro, em queda livre, né? E está caindo, então ele vai cair, obviamente, se não tiver ação de nenhuma força, ele vai cair para baixo, ok? Sobre a ação da gravidade. Então, pessoal, resumindo aqui, o que seria a diferença entre queda livre e lançamento vertical? Lançamento vertical a gente considera como sendo o lançamento de baixo para cima e a queda livre é de cima para baixo. Sempre levando em consideração que na queda livre o corpo é abandonado, né? Ele vai
cair aí, iniciar sua trajetória com velocidade inicial 0, ok? E no lançamento vertical, obviamente, ele vai ter que sair com uma velocidade qualquer. Não pode ser 0, porque senão ele não vai subir, ok? Muito bem. Então aqui eu coloquei alguns pontos importantes, ó, um jogador lançando uma bola para cima verticalmente, né? E aí nós temos aqui o que ele chama de altura inicial, que é o momento em que o objeto sai da mão, né, do jogador. Na subida nós temos lançamento vertical, ó, ok? Por quê? Porque nós estamos lançando verticalmente para cima, ok? Então na subida a gente chama de lançamento vertical. Ele atinge a altura máxima e quando começa a descer a gente chama de queda livre, ok? Então subida, lançamento vertical, descida a gente chama de queda livre, ok? Outro ponto importante, na descida, né, no caso da queda, ó, na queda nós temos aí um movimento acelerado. Por quê? Porque ele vai começar, à medida que ele sai lá do ponto mais alto e começa a cair, ele vai aumentando a sua velocidade até chegar com velocidade máxima. Então a gente chama de movimento acelerado. Por quê? Porque vai estar sob a ação da aceleração da gravidade, ok? E na subida a gente tem aí o movimento retardado. Por quê? Porque ele vai ter que subir contra a ação da gravidade. Então, à medida que ele vai subindo, ele vai perdendo força, ele vai perdendo velocidade. E aí, se ele vai perdendo velocidade, ele vai retardando. Então, no lançamento vertical, a gente tem um movimento retardado. E na queda livre, né, ó, na queda, nós temos um movimento acelerado. É simples perceber, se você jogar um objeto para cima, à medida que você joga, ele vai diminuindo a velocidade até parar. Já de cima para baixo é diferente. Ele vai ganhando velocidade. Por isso que a gente chama de movimento acelerado. E quando é na subida, o movimento é retardado. Beleza? Vamos seguindo. Bom, as equações do movimento vertical e queda livre, pessoal, são as mesmas do movimento do MUV, do movimento uniformemente variado. São as mesmas. Com uma pequena diferença só nas letras. Ok? Então vamos lá. Lá no movimento uniforme, aqui ó, movimento uniforme, a gente tinha V igual a V0 mais A vezes T. Agora, né, no lançamento vertical e na queda livre, a gente vai ter o V, continua sendo esse Y aqui, é só para dizer que é no eixo Y, que é vertical. O V0, Y, no caso aqui vezes T, né? Ok? Só um instante, vamos corrigir aqui, que não tem esse Tzinho aqui não, viu pessoal? Tira aqui, tira fora, não tem, isso aqui foi erro meu. Bom, então fica V igual a V0, ó, acompanhando aqui, ó, esse V, isso aqui passa a ser esse aqui, e o A, que era na horizontal, passou a ser agora o que? A gravidade, a aceleração da gravidade, beleza? E o nosso T continua do mesmo jeito, tá certo? Pessoal, esse Yzinho aqui é só para indicar que é no eixo Y, ou seja, que é na vertical, tá bom? Aqui, a gente podia dizer que era no eixo X, né, que é na horizontal. Então, continuando, ó. Continua aqui o nosso V, está aqui o V, ó, V ao quadrado, Vy ao quadrado, V0 ao quadrado, V0 ao quadrado, né? E aí, ó, duas vezes o A delta S. E aqui nós temos duas vezes o G. A gente vai trocar o A por G, tá certo? Continua sendo a aceleração. E o nosso delta S, a gente vai trocar aqui por... Tem livros que usa delta Y, a gente pode chamar aqui até de H. Eu posso até apagar isso aqui e chamar de H de altura. Certo? Chamar de H, sem problema nenhum, ok? Então aqui, ó, o S passa a ser o Y, que a gente vai chamar até de H, eu vou corrigir isso aqui depois com vocês, tá bom? Porque agora eu estou gravando e não dá pra gente parar. Aqui seria o H0, ok? Tira aqui, ó, só para não confundir vocês. O V0 continua, o T também continua, o A a gente troca por G e o T ao quadrado sobre 2, certo? O que vocês poderiam perguntar, pessoal, esse sinal negativo aqui? Pessoal, o sinal negativo é porque o movimento é retardado na subida. Então, quando o corpo está subindo, ele é desacelerado, por isso que a gente usa o sinal negativo, tá certo? Mais na frente eu vou explicar melhor essas equações. Bom, dicas importantes, pessoal, isso aqui é muito importante. Ó, no lançamento lá daquela figurinha, a gente tem o seguinte, na altura máxima, o que é que a gente tem que eu posso garantir para você? Quando ele chega na altura máxima, eu garanto para você que a velocidade do corpo é 0.
é o momento em que ele vai parar, ou seja, ele vai deixar de subir para começar a descer. Mas antes de descer, ele tem que zerar a sua velocidade, ok? Outro ponto importante, ó, na subida e na descida, a velocidade é igual, ela é a mesma, certo? No mesmo ponto. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Na subida, vamos supor, se aqui for 10, na descida aqui também é 10. Nesse exato momento aqui, ó, nesse ponto. Aqui ele vai para 9, 8, 7, 6, e aqui 10, 11, 12, vai aumentando. Aqui ele vai diminuindo e aqui ele vai aumentando. Mas nesse ponto aqui eles são iguais. Do mesmo jeito aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, a velocidade aqui, por exemplo, se for 5, do outro lado também é 5. É 5 na subida, 5 na descida. Nem que seja milésimos de segundos depois, ele vai mudar, mas nesse ponto aqui ele é igual. Então essa dica aqui é muito importante, certo? Velocidade inicial de saída é a máxima, certo? Na hora que eu lanço o objeto, claro, é a velocidade máxima que eu tenho, ok? É na hora que eu estou lançando. Então atenção aqui, ó, uma dica importante. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, pessoal. Então se ele levar, sei lá, 3 segundos para subir, ele vai levar 3 segundos para descer. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Vamos fazer um exercício de fixação para a gente finalizar nossa aula. De acordo com os assuntos estudados sobre lançamento vertical e queda livre, é correto afirmar que ele quer a opção correta. Seu movimento é uniforme? Não, pessoal. Nós vimos que o lançamento vertical ele é um caso particular do movimento uniformemente variado. Sua aceleração é variável? Não. A aceleração é constante. E que aceleração é essa? É a aceleração da gravidade. E ela sempre vai valer aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Letra C. O movimento é acelerado na subida? Não, pessoal. O movimento ele é retardado na subida. Ele é acelerado na descida. Ok? Seu movimento pertence ao movimento variado? Correto, né? Seu movimento pertence ao movimento variado, né? Aqui, ó, já disse para vocês, ok? Letra E. Sua velocidade é máxima no ponto mais alto? Errado, né? A sua velocidade no ponto mais alto é 0, ok? No ponto mais alto ela vale 0. É o momento em que o corpo vai parar. Próxima. Questão 2. De acordo com os assuntos estudados sobre lançamento vertical e queda livre, não é correto afirmar. Ele quer a errada, ok? Ele quer a errada. Vamos lá. No ponto mais alto, sua velocidade é 0? Correto. A velocidade é a mesma na subida e na descida, no mesmo ponto ou altura? Correto, né? O tempo de descida é menor que o tempo de subida quando desprezamos a resistência do ar? Olha o que ele está dizendo. O tempo de descida é menor que o tempo de subida? É errado, pessoal. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá certo? Letra D. A velocidade de saída é a mesma de chegada quando desprezamos a resistência do ar. Correto, foi o que eu falei para vocês. A velocidade em um determinado ponto, né, é a mesma da velocidade no outro ponto na descida. Ou na hora que você lança o corpo, assim que você lança, ele sai com uma velocidade, então ele vai subir e quando ele descer, no mesmo ponto que você lançou ele, ele vai chegar com a mesma velocidade. Ok? Desprezando o que? A resistência do ar, é claro, né? A aceleração que atua no corpo é sempre constante, né? Correto, né? Isso aqui está correto. Ok? Então, olha só. A velocidade de saída é a mesma de chegada, né? Quando desprezamos a resistência do ar. Correto, né? Ah, sim, só um detalhe. Aqui ele quer a errada, né, pessoal? Ele quer a errada, desculpa. A errada é a letra C, né? Ó. A errada é a letra C. Eita, comi mosca aqui, viu? Isso aqui tá certo. A errada é a C, que o tempo de descida não é menor, é igual, certo? Ele é igual. Próximo. Vamos para uma questãozinha de conta, né? Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com o qual ele possa atingir o solo, sem se machucar, seja de 8 metros por segundo. Ou seja, ele está querendo dizer que o máximo que um gato pode aguentar é cair com uma velocidade de 8 metros por segundo. Então, desprezando a resistência do ar, a altura máxima de queda para que o gato não sofra deve ser. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, qual a equação a gente vai usar? O que é que nós temos? Nós temos a velocidade final, né, com que ele pode chegar no solo sem se machucar.
se ele é abandonado do ponto mais alto, é porque a velocidade inicial dele vale 0, ok? Vale 0. E o que mais? Nós temos a gravidade, que vale 10 metros por segundo aproximadamente, beleza? Segundo ao quadrado. E estamos querendo encontrar a altura máxima, o nosso H, ok? Então, gente, a equação que a gente vai usar é a equação de Torricelli. Lembrando que essa aqui é lá do movimento uniformemente variado, que a gente estudou nas aulas anteriores. O que é que eu vou fazer? Adaptação. O V continua do mesmo jeito, o V0 do mesmo jeito, o 2 também. Ao invés do A, eu troco por G. E o nosso S, que era o espaço na horizontal, agora vai ser o H, que representa a altura. Ok? Então, substituindo os valores, ó, a velocidade final, que é 8, ele deu aqui na questão, ó, 8 ao quadrado é igual. A inicial, ele foi abandonado, então 0 ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, que vale 10, vezes H, que é a altura que a gente quer encontrar. Professor, a questão, ela não colocou para mim o valor da gravidade. Então, quando ele não colocar, é porque vale 10, tá certo? Então, fazendo essa continha aqui, pessoal, ó, 8 ao quadrado é 64, 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 10 é 20, né? Ó, ficou o nosso H. E aí, o H aqui vai ser o quê? O 20 que está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, fica 64 dividido por 20, que dá 3,2, ok? Próxima, um corpo é abandonado a 80 metros do solo, então isso aqui, pessoal, é a nossa altura, certo? A altura, sendo que a gravidade vale 10, aqui ele deu o valor da gravidade, e o corpo estando livre de força dissipativa. Determine o instante, ou seja, ele quer saber o tempo em que o móvel vai atingir o solo. Então, pegando lá aquela equação lá do movimento uniforme, trazendo para o movimento vertical, nós temos o S passa a ser o H, o S0 passa a ser o H0, o V0 continua, o T também, o A passa a ser o G, e aqui continua. Então, substituindo a altura que ele vai atingir, né, 80 metros, está aqui 80, a altura inicial é 0, a gente não começa a contar da hora que ele sai, a velocidade inicial também é 0, porque ele foi abandonado, né? O tempo aqui continua, o G é 10 e o tempo continua, que é o que a gente quer encontrar, beleza? Então, olha só, bom, 80 é igual 0 mais 0 vezes t, tudo isso aqui vai dar 0. Então, despreza isso aqui, ó. Não serve. Então, sobrou o quê? 10 vezes t ao quadrado dividido por 2. Ó. 10 dividido por 2 é 5. Então, ficou 80 igual a 5 vezes t ao quadrado. O 5 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, 80 dividido por 5 dá 16. Então, t ao quadrado é igual a 16. Esse quadrado aqui, quando eu passo para o outro lado, ele se transforma numa raiz. Então, fica t igual a raiz de 16, que é igual a 4. Beleza? Bom, um corpo é abandonado a 80 metros. Só a mesma questão, só que agora ele quer o que? A velocidade final com que ele vai atingir o solo. Beleza? Então, usando aqui as mesmas equações, ó, substituindo, V é o que eu quero encontrar, o inicial é 0, o 2 está aqui, o G é 10 e a altura vale 80. Então, ficou 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 10 vezes 80, vai dar 1.600. O quadrado aqui se transforma numa raiz, então V é igual a raiz de 1.600, que dá igual a 40. Pessoal, o meu tempo esgotou, certo? Bons estudos para vocês. Nas nossas aulas virtuais online, eu vou detalhar melhor com vocês, tirar as dúvidas, ok? Um forte abraço e tudo de bom para vocês.